Vamos falar de saúde? Você sabia que você pode evacuar todos os dias e ainda assim ter prisão de ventre? Sabe? Aquela coisa ruim de sentir na barriga? Pois é, longe de ser apenas ficar dias sem ir ao banheiro, a constipação envolve sinais de que milhões de pessoas ignoram. Altamente prevalente e com pouco diagnóstico, o problema afeta a qualidade de vida, o metabolismo e o bem-estar geral. Mas quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a nossa colunista e nutricionista, a Juliana Andrade. Muito bom dia, Ju. Bom dia, Nath. Bom dia, pessoal do Metrópolis. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre constipação, ou popularmente também conhecido como prisão de ventre. E por que é tão relevante a gente trazer esse assunto? Porque as estimativas mostram que 14 a 27% da população mundial passa por esse problema. 40% das gestantes também enfrentam. 30 a 50% dos idosos e 1 a cada 4 pessoas vai ter episódios de constipação em alguma fase da vida. Ou seja, esse é um problema bastante abrangente. Um ponto que você trouxe aqui logo de cara, Nath, é que muitas vezes a constipação ela passa despercebida. Muitas pessoas têm essa crise de constipação e não sabem por longos períodos, por muitos anos, e sequer sabem desse diagnóstico. A maioria das pessoas pensam que a constipação ela é apenas uma ausência na frequência de evacuação ou uma distância muito grande das idas ao banheiro. Isso também é um dos critérios que entram no quadro de constipação, mas não é só esse o critério. Existem outros. Primeiro, o formato das fezes, então fezes muito endurecidas, ressecadas, e daí a pessoa tem dificuldade de evacuar, então é necessário um esforço muito grande, esse também é um outro critério, o quanto de esforço a pessoa coloca nesse momento da evacuação. Necessidade de manobras manuais, muitas vezes a pessoa precisa empurrar com a própria mão, com os dedos, fazer algum tipo de massagem para que ela possa evacuar. E também uma sensação de esvaziamento incompleto. O que é isso? A pessoa vai ao banheiro, mas ela sente que ainda tem um conteúdo ali no intestino para ser eliminado. Isso com bastante frequência. Então, a pessoa até pode ir ao banheiro todos os dias, ou eventualmente dia sim, dia não, mas quando ela vai, isso se torna um evento. Justamente porque ela demora muito tempo sentada no vaso sanitário, existe um esforço muito grande, as fezes estão endurecidas, muitas vezes há a presença de sangue também naquele conteúdo. São necessárias manobras manuais. Muitas pessoas recorrem a laxantes, o que a gente deveria evitar, porque os laxantes, eles geram uma espécie de dependência no intestino, então as pessoas passam a ter dificuldade de evacuar naturalmente, fisiologicamente. Então deve-se evitar o uso de laxantes, essa deve ser uma das últimas instâncias para a gente conseguir resolver pontualmente um episódio de constipação. Bom, já problematizamos aqui, Vamos agora às soluções. Primeiro dos pontos é ajuste de alimentação. Isso é fundamental. A gente tem estimativas grandes também que boa parte da população não atinge a quantidade mínima de fibras diárias na alimentação. Quando a gente está falando de fibras, estamos falando basicamente de 2 grupos alimentares fundamentais, que são os vegetais e as frutas. Então, dá uma olhada, sonda como é que está a sua alimentação, para ver se você está consumindo ali 3 tipos de frutas por dia e vegetal, e pelo menos em almoço e jantar, em 2 momentos do dia. E com variedade também nesses vegetais. Não basta você comer só alface, tomate e achar que está tudo resolvido. Porque certamente você não vai atingir essas quantidades de fibras. Junto da fibra, necessariamente precisa vir também hidratação. Se a gente só consome fibras, mas não hidrata o organismo, o que acontece é o efeito contrário, aquilo que a gente não quer, que é justamente a prisão de ventre. Por quê? As fibras são responsáveis pela formação do bolo fecal. Mas é a água, a hidratação do organismo que vai promover o que a gente chama de peristaltismo intestinal, que são os movimentos musculares do intestino que facilitam, que promovem a evacuação, tá? Outro ponto importante, exercício físico é excelente também para ajudar nos movimentos peristálticos. Então, a gente sabe que pessoas que se exercitam, elas também têm uma frequência de evacuação, e uma qualidade de evacuação muito maior do que pessoas sedentárias. Em alguns casos muito específicos, Nath, aqui vai um ponto importante e esses dados, assim, eu vejo muito isso no consultório, de que às vezes as pessoas já têm esses pontos ajustados, então é uma pessoa que já tem cuidado com a alimentação, já se hidrata de forma suficiente, já é fisicamente ativa, ainda assim passa por constipação. E aqui vai algo
que chama a atenção. Muitas vezes há uma fraqueza, uma disfuncionalidade da musculatura pélvica, dos músculos do assoalho pélvico. Isso pode acontecer principalmente em mulheres que já passaram por uma gestação, que tiveram principalmente um parto natural, que muitas vezes causa essa disfunção nessa musculatura, impedindo que essa mulher tenha força suficiente de evacuação, tá? Lembrando também que a prevalência da constipação é muito maior em mulheres do que em homens. Cerca de 3 vezes mais em mulheres do que em homens, e principalmente por fatores hormonais. A gente flutua os nossos hormônios ao longo do mês, então, de acordo com o nosso ciclo menstrual, a gente, ora, pode estar com um pouco mais de dificuldade para evacuar, ora, a gente pode estar com as fezes até mais líquidas, semelhantes a uma diarreia. Isso é normal, mas realmente a gente precisa ter um ponto de atenção a mais, porque a nossa tendência é ter mais problemas de constipação, além de fatores culturais. A mulher tende a ter uma dificuldade maior de ir ao banheiro na rua, então, quando o intestino realmente manda a sinalização de que ele está querendo funcionar, nós tendemos a evitar ir ao banheiro fora de casa. Existe um desconforto cultural, existe a questão, né, da limpeza, da higiene, que realmente não é muito facilitada nesses momentos. Mas isso é um ponto relevante, porque se a gente ignora os sinais do organismo, a tendência à constipação, ela realmente aumenta, porque o nosso corpo, ele funciona por meio de mensagens. E quando a gente ignora essas mensagens, o organismo sabiamente entende que a gente não está podendo atender àquela mensagem, e aí ele muitas vezes atrasa e muitas vezes também altera esse mecanismo de mandar as mensagens. E isso, a longo prazo, ao longo dos anos, realmente pode trazer problemas sérios. Ju, eu ia te perguntar justamente sobre essa questão das mulheres, né? Porque eu ouço mais no meu entorno, mais mulheres reclamarem disso. E das dores, do que é esse sentimento. Porque tem gente, inclusive, que às vezes vai para o pronto-socorro achando que está infartando por causa desse desconforto, né? Perfeito. Isso pode acontecer em situações mais graves, né, Nath? Porém, não tão incomuns assim, das pessoas realmente terem que procurar ajuda médica emergencial para tratar, porque há não muito tempo eu até fiz uma reportagem aqui que deu muita repercussão, que foi uma moça nos Estados Unidos que ficou 4 meses sem evacuar. E aí ela teve que submeter a procedimentos de lavagem, né, e muitas manobras físicas para eliminação. Na verdade, a indicação foi até cirúrgica, mas ela se negou a passar pela cirurgia. E imediatamente foi eliminado 5 quilos do organismo dela. Então, esses 5 quilos diziam respeito a esse conteúdo que estava no intestino dela. E aí disso vem muitas dores, muitos gases, né? A barriga distendida e também o mau humor. Certamente você já ouviu a expressão enfezado ou enfezada. Vem justamente de fezes acumuladas. O nosso intestino ele é responsável também pela modulação dos nossos neurotransmissores, como a própria serotonina, que é aquele elemento químico que nos manda a mensagem de bem-estar, de prazer, de felicidade. Então, quando a gente tem algum problema intestinal, essa produção tanto de neurotransmissores como também de hormônios é prejudicada. Então, vai muito além do que o simples fato da gente ter um conteúdo ali que fica pesando. Isso por si só já é muito desconfortável, mas os efeitos são sistêmicos. Muito bom. Informações completíssimas da Juliana Andrade, nossa colunista e nutricionista. Ju, é sempre muito bom te ter aqui. Obrigada, Nath. Obrigada, pessoal do Metrópolis. Uma excelente semana para vocês.